Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com mais uma parte da Palavra de Deus sobre o nosso quadro do Gênesis ao Apocalipse. Estamos analisando os finais do livro de Juízes. No livro anterior, no conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a decadência da vida de Sansão, sua prisão e o desmoronamento do templo, onde ele matou mais gente naquele dia do que em toda a história de sua vida de conflitos com os filisteus. Estaremos hoje analisando uma outra fase da história de Israel na época dos juízes. A decadência moral religiosa entre os israelitas. O tempo se passou, Sansão foi sepultado e Israel continua submerso na ignorância religiosa, de tal forma que as famílias, o Estado, o país estava completamente afastado de Jeová. Como veremos aqui, cada um fazia naquela época o que bem quisesse. Não havia rei, não havia lei, não havia restrições para os israelitas. E talvez foi por isto que Deus providenciou e concordou mais tarde a monarquia, como uma forma de disciplinar Israel, de colocar as coisas em dias, o culto, a vida diária, a vida de negócios, etc. Por isso peço você que possa compartilhar esta palavra, que possa deixar aqui o seu comentário e, fazendo isso, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar sua vida. Pois bem, Juízes capítulo 17 ao 21. Nesse texto, a idolatria começa justamente na terra de Sansão, em Dan, por meio de um levita que se torna um sacerdote para um homem chamado Mica. Veja isto. Outro levita começa uma guerra entre Benjamim e outras tribos para se vingar do estupro de sua concubina. Os resultados e as consequências desta guerra são registrados aqui no final do livro de Juízes, onde quase que uma tribo de Israel deixa de existir. Iremos analisar a idolatria em Dan. Como vocês vêm analisando comigo, Juízes é o livro que mostra a decadência moral e a decadência religiosa no meio dos filhos de Israel. E aqui nesse texto, a tribo de Dan mergulha nas trevas da idolatria de tal forma que atinge a família, as tribos e mostra o quadro geral do povo de Israel nesta época. Convido você a abrir a sua Bíblia
no livro de Juízes, no capítulo de 1 ao 13, a idolatria de Dan. Dois pontos de observação aqui iremos fazer. A prática da idolatria na família e a prática da idolatria formal. Como que a idolatria atingiu a família em particular e o Estado. Por isso, convido você agora a analisarmos quando a família de Mica ajuda a iniciar a idolatria em Dan. Nos versículos de 1 ao 4, a Bíblia mostra justamente a desonestidade de Mica. Mica confessa ter roubado grande quantidade de prata de sua mãe e a devolve. E ela usa a prata para fazer um ídolo. Vejamos os primeiros 4 versículos da Bíblia que diz o seguinte: havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhes foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, e eu a peguei. O filho confessando a sua mãe. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor para que o meu filho faça uma imagem esculpida em um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe e ela separou 2 quilos e 400 gramas e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Olha onde chegou a situação religiosa de Israel. Mica em desonestidade com a verdadeira fé. Em desonestidade praticando roubo, roubando a própria mãe. E, possivelmente com medo da maldição, resolveu devolver a prata. E a mãe ainda faz jus ao nome do Senhor. Do Senhor. E a finalidade dessa palavra dela seria fazer um ídolo, como fizeram o ídolo e colocaram ali na sua casa. E o que ocorre? Mica faz um santuário para o ídolo e emprega um viajante levita de Belém para ser o seu sacerdote pessoal. Fizeram o ídolo, fizeram uma espécie de um santuário dentro desta família, desta casa, e, por força do destino, como o povo levita estava desbaratinado por toda parte, aparece um jovem ali que tinha raízes de Levi. E Mica o que faz? Aproveita aquele rapaz e contrata ele como um sacerdote. E aquele rapaz passa então a ter um salário anual e a exercer funções sacerdotais na casa de Mica. Nenhum sacerdote que não fosse da linhagem de Arão poderia exercer o ministério. Mas, como diz a Bíblia, naqueles dias, cada um fazia o que pensava. Não havia rei em Israel. Não havia
leis, não havia constituição, não havia absolutamente nada. Mas a lei de Moisés estava lá. Os mandamentos de Moisés estavam lá. Porém, quando as pessoas são afetadas pela apostasia, se tornam cegos espirituais. Isso é um problema muito grave. Vamos então ao texto nos versículos 5 ao 13 e veja o que ocorre. Ora, esse homem Mica possuía um santuário. Olha aí o que ele fez. Fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Como é triste quando não há leis a serem observadas. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: De onde você vem? Sou levita de Belém de Judá. Respondeu ele: Estou procurando um lugar para morar. Os levitas foram abandonados. A responsabilidade da nação em relação aos levitas foram desconsideradas. E as pessoas tinham que sobreviver, cuidar de suas famílias. E os levitas foram encarregados do trabalho do tabernáculo. E o tabernáculo, nessa época, estava em Siló, mas provavelmente abandonado. Os levitas para cima e para baixo, procurando sobreviver de alguma forma. A nação religiosamente fracassada. Que terrível estado o povo de Israel estava vivendo nesta época. O Mica, então, propôs para ele o seguinte: Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. Quantas pessoas hoje no ministério vivem por isto? Vive por causa do salário, por causa das roupas e da comida. Não importa a integridade do ministério. É por isso que muitos pastores estão abandonados, não têm oportunidade de exercer o seu ministério e terminam ficando em casa, como eu. Porque aqueles que estão no ministério, muitas vezes não estão ali por vocação, mas pelo salário, pela comida, pela roupa. E isso transforma o ministério numa barganha. Quem pode mais, manda mais. E é por isso que muitos, como um pastor, uma ocasião, chegou para mim e disse: Você conhece tanto da Bíblia como eu, por isso aqui você não cresce. Não vou deixar você passar aqui. Por quê? O cara ganha aí 10, 12, 13 salários mínimos por mês. Qualquer um que vá congregar em sua igreja é uma ameaça para ele. É triste, mas isso ocorre na igreja. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, 2015, eu levei a minha carta de mudança numa igreja Assembleia de Deus, que eu estava apenas visitando a igreja para assistir o culto.
Não ia entregar a minha carta ali. Lá na secretaria, quando eu fui pegar a minha carta, o pastor local disse: olha, aqui não tem lugar para você, infelizmente. O quadro já está preenchido aqui. Falei assim, mas quadro de quê, meu pastor? Não estou entendendo. A casa de Deus sempre tem um lugar para mais um, para alguém. Mas ele pensou que eu, como pastor, estava ali ameaçando o espaço dele. Que tristeza! Mas a igreja hoje está desse jeito. Muitos pastores estão dentro de casa, desigrejado como eu estou, por causa desses avarentos que não estão ali por vocação, mas por comida, por roupa e por prata. Mas um dia Deus julgará esta gente, porque do meu coração, da minha alma, jamais conseguiram tirar o chamado de Deus, a vocação de Deus. Por isso que estou neste trabalho, levando a você a palavra do Senhor, usando as ferramentas da atualidade, Facebook, o YouTube, etc. Mas isso nos dá tristeza de ver pessoas que estão no ministério apenas por um pouco de prata, roupas e comidas. Cuidado você que procura matar os profetas de Deus. Eu moro aqui nesse barraco desde 2015, a apenas 4 ou 5 quadras da igreja. Nunca recebi a visita de um pastor colega, de um presbítero, de um diácono, de um cooperador, de um membro da igreja. Nunca bateram nessas portas qualquer indivíduo ligado ao ministério para saber se eu estou vivo ou se eu estou morto. Se não é Deus na minha vida, se não é Deus no meu coração, apesar das minhas fraquezas, que a gente se abala, a gente falha, a gente termina pecando mesmo. Se não é Deus na nossa vida, estaríamos no mundo, como um certo indivíduo aqui, dirigente de uma igreja, presbítero, etc., deixou o ministério, entregou a igreja e voltou a fumar, a beber, a cair na sarjeta. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Não podemos entregar as pérolas de nossa salvação ao diabo. Por isso estamos lutando, se arrastando, mas jamais fazer do ministério uma oportunidade para barganhar dinheiro, roupas e comidas. Deus cuida daquele que trabalha para ele. E por isso até aqui o Senhor tem cuidado de mim. A Bíblia diz o seguinte: Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou o meu sacerdote. Veja como a família se estragou. Um levita que residia em Judá, pois na época de Moisés, os levitas foram separados para o trabalho do tabernáculo e se espalharam por todas as regiões do país, morando em lugares preparados por Deus, e se reuniam em torno do tabernáculo, dentro de um sistema organizado, para oferecer os seus trabalhos e os sacerdotes o culto. Pois bem, esse rapaz desnorteado, procurando um lugar para morar, chega na casa de Mica, mas não importava, para eles tanto fazia. O cara
assalariou esse indivíduo, ele passou então ali a ter salários, roupas e comidas. Opa, aqui tá bom para mim. Não é a minha função, mas já que eu fui contratado, vou fazer. O Mica fez uma estola sacerdotal, fizeram daquilo uma idolatria. É o pecado da idolatria tomando a família de uma forma estúpida, agressiva e total. E aí o que ocorre? Fica agora um indivíduo fazendo trabalhos que não é seu e ganhando fortunas por isto. Cuidado você, que é um pastor, que não sai, que não deixa essa cadeira aí, porque não abre mão dos seus salários. Uma hora dessa, a conta vai chegar. E aqueles que você tentou matar espiritualmente estão sobre os cuidados de Deus. Por isso que nós, pela misericórdia de Deus, nunca fizemos a obra do Senhor voltado ao interesse financeiro. Tem muitas pessoas por aí que faz o curso de teologia até meio-dia, das 8 ao meio-dia. Recebe o certificado e já sai pastor, abrindo igreja e assim fazendo o que vier na cabeça, pois todos faziam o que bem queriam. Na época dos juízes, o que mandava era justamente a apostasia. Pois bem, nós vimos aqui a idolatria em Dan, a prática da idolatria na família. Em o nosso próximo conteúdo, estaremos analisando a prática da idolatria formal, atingindo o Estado, as tribos, outras pessoas. Por isso, o reino davídico foi levantado por Deus para disciplinar Israel, organizar o culto, organizar a cultura, organizar o Estado, e assim o diabo não ter oportunidade de destruir os planos para a vinda do Messias no futuro. Deus abençoe tua vida, fique na paz e dê um joia. Compartilhe essa palavra, levando a mesma adiante. Um forte abraço, em nome de Jesus Cristo.